Bom dia, Henrique. Bom dia, Fábio. Tudo bom? Bom dia, ouvinte. Tudo bem, muito obrigado por atender a Rádio CBN. Quais são as dicas que a gente não pode deixar de observar quando vai comprar um carro novo ou usado, Henrique? Vamos lá. Vamos falar mais do usado, né? Porque o novo, a montadora já dá aquela garantia especial. A gente poderia estar indicando aqui 3 dicas importantíssimas para o usuário estar comprando um carro. Mesmo que ele seja leigo, que ele não entenda muita coisa, é interessante ele observar essas 3 dicas. Primeiro, vamos falar no visual externo e interno do carro. O segundo, vamos falar um pouquinho na parte técnica do carro. E terceiro, vamos falar na parte de documentação. Certo. Tá? Então, a primeira, eu poderia estar dizendo que é o visual, é o que chama a atenção do usuário. Ele chega numa agência, ou que seja, de um particular, ele olha o carro, gosta da cor, achou bonito o modelo, e ele, um grande problema, ele se sente empolgado. Você vê um negócio bonito, é um bem, poxa vida, eu vou comprar, né? E muitas das vezes ele esquece que ele chamou atenção, aquele bem chamou atenção, mas como é que está a situação desse veículo? Então é interessante que ele comece a verificar como é que está a pintura, se não tem muita mancha, se não tem vestígio de que o carro foi batido, né? Verifica as cores que está batendo, entra dentro do carro, verifica o estofamento, porque um carro, eu costumo dizer o seguinte, o motorista, se ele tem capricho com onde ele senta, com onde ele vive, né? Dentro da carroceria do carro, dentro do habitáculo do carro, ele também vai ter cuidado com o restante desse carro. Então, esse visual é importante para que ele possa estar tendo uma ideia desse carro. Tá? É importante também que ele leve esse carro para uma oficina de sua confiança. Se ele tiver dificuldade, ele pode estar procurando a nossa associação, que vai indicar uma oficina na cidade dele. Certo. E ele pode estar pedindo ao seu mecânico que dê uma olhada. Como é que está a situação desse carro, da pintura, da carroceria, né? Para poder não ter surpresa depois. O segundo item seria a parte técnica, que já fica até um pouco mais difícil para o usuário leigo ter uma informação. Mas mesmo assim, ele vai estar dando uma olhada, né? Abre o capô, dá uma olhada, ver se o motor não está muito sujo de óleo, né? Se não tem algum vazamento. Dá uma volta no carro para saber como é que está o barulho, está passando a marcha direitinho, o ar-condicionado está funcionando, o painel está acendendo todas as luzes. Isso aí já é uma dica. Ele tem um direcionamento como tem esse carro. Só para a gente não perder muito, Henrique, aí de todas as suas dicas, né, que são importantes, como que a gente pode saber então, já que você falou aí da vistoria, né, que a gente faria no carro, na parte externa, como que a gente pode descobrir que um carro foi batido? Olha só, o carro ele tem as linhas, ele tem os contornos, tem as curvas, e quando você olha o carro de comprido, digamos assim, você bota o olho na quina lá do teto, né, onde vira, né, a parte do teto onde desce, você olhando ali com bastante atenção, você vai ver que tem um contorno, quando é original de fábrica, você vai ver que ele acompanha, ele tem um segmento, tá? E todos esses contornos podem ser olhados tanto no teto, como no capô, como no paralama, as laterais, tudo isso ele vai observar. E nitidamente dá para ver, tá? Dá para ver que foi mexido ou que foi mal mexido, tá? Certo. Então, mesmo que um carro teve um acidente, teve uma colisão, a partir do momento que ele foi feito um bom serviço, só um perito que vai saber se foi mexido. Mas se foi feito um mau serviço, que é o caso do assunto, ele vai ver, né, as deformações, ele vai ver que a pintura não tem aquela porosidade, né, igual em todo o carro, tá? Então, com isso aí, com certeza ele vai perceber. Se você olhar de frente do carro, tem os faróis, né? Então ele tem um alinhamento. Né? Tudo que tem de um lado vai ter do outro exatamente o contrário. Entendo. Tem que ter um alinhamento. Então essa é a grande dica que a gente pode estar passando. Eu só queria chamar o ouvinte que quiser participar também da nossa entrevista, aqui junto com o Henrique Caldas, ele que é presidente da Associação das Oficinas de Reparação de Veículos do Espírito Santo e também instrutor de cursos de mecânica, injeção eletrônica e também aí especialista no assunto. Então você basta ligar 3223-5911, participar, mandar sua pergunta, nós vamos responder aqui ao vivo. Henrique, tem a questão aí, já falando ainda da parte externa, né, do veículo, principalmente na hora de comprar um usado, as pessoas ficam bastante atentas a sinais de ferrugem, né? Mas nós sabemos que existe a velha massa, né? Tem até pessoas que dizem que tem que olhar se o carro não é todo embaçado. É fácil descobrir isso quando a ferrugem é escondida aí com massa? Eu poderia dizer que é quase a mesma coisa de você olhar a questão da pintura.
Porque se tem massa, também vai ter uma pequena deformação. E se ele foi, vamos dizer que deu lá um ferrugem, o cara passou a massa. Com pouco tempo, essa massa, ela começa a crescer um caroçozinho, tá? E, de qualquer forma, dá para conhecer, se você olhar assim, dá para você conhecer que não tem aquela uniformidade na lataria, tá? Porque o cara não consegue fazer, quando tem um furo, lá, um buraco, ele não consegue fazer uma coisa perfeita, tá? Outra dica também é você pegar o carro que é mal feito, né, mal conservado, ou digamos que o cara quer dar um jeitinho, ele vai deixar vestígio. Principalmente ele vai estar vendo que a pintura está nova, a pintura está cheirando. Ele abre o capô, olha debaixo dos paralamas, debaixo da roda, ele vai ver marca de tinta. Entendeu? Entendo. Porque a partir do momento que o cara tentou fazer uma armação, ele sempre deixa alguma coisa encoberta, né? Descoberta, na verdade. Tá? Tem uma cor assim, ô Henrique, que esconda melhor esse tipo de coisa? Branco, preto? Não. As cores é muito relativo isso aí. Depende muito da posição onde tem o problema, tá? Agora, eu vejo o seguinte, esse problema da pintura, da carroceria, não é tanto o problema. O problema maior, eu acho que também a gente deve enfocar a questão da documentação, tá? E só antes de falar na documentação, fechando ali a parte técnica, não deixe de levar o carro a um especialista de sua confiança. Como eu falei, se tiver dificuldade, procura a nossa entidade, que a gente vai indicar uma oficina próxima a você. Porque como é que o cara vai saber como é que está o motor, como é que está a caixa de marcha, como é que está o freio, suspensão, direção? E o mecânico, ele andou no carro, ele sabe, entendeu? Ele deu uma voltinha no carro, ele vai ter a ideia de realmente como que está esse carro, como que está a conservação desse carro. E somando, Fábio, tudo isso que eu falei, mais a documentação, você consegue fechar realmente o ciclo de diagnóstico de um carro. A documentação eu não vou falar só no documento do carro, vou falar no manual do proprietário. A maioria dos carros que você vai comprar e que esteja bem conservado, o cliente tem o manual na mão. Certo. Tá? Porque ele se preocupa com o manual, se preocupa de estar olhando os itens de segurança e conforto. E a maioria das pessoas que não ligam para a manutenção, para fazer uma coisa bem feita, não liga para o manual e ele não vai estar presente. Tá? Então é importante que você peça o manual do proprietário, onde vai estar ali anotado pelo menos as revisões de garantia e pelo menos a quilometragem de revisão. A revisão que tem que ser feita aí de um certo período, não é? De 15 mil, é isso? Com certeza. Hoje a gente considera uma revisão, genericamente falando, a cada 15 mil. Só que o brasileiro ele não tem essa cultura de manutenção preventiva. Ele faz a revisão na garantia. Né? Os primeiros 2 anos ele leva o carro na concessionária e tal, depois ele leva lá fora. Tá? Mas pelo menos se ele fez essas revisões preventivas, né, na concessionária e tem um manual, isso já é um sinal que ele está preocupado em guardar essa informação. Tá? Uma outra dica também, Fábio, é a questão da documentação, né? Claro, o documento do carro deve procurar um despachante ou o Detran para ver como é que está a situação desse documento, se o carro está liberado. Eu já vi casos em que pessoas compram um carro documentado e no final das contas o carro tinha problema de documentação e a pessoa perdeu o carro. Então é importante que procure o Detran para poder dar uma verificação nisso aí também. Mas perdeu o carro por falta de pagamento, alguma coisa Não, assim? um caso aconteceu alguns anos atrás, uma pessoa conhecida, ele comprou um carro e esse carro era de fora. E tudo parecia muito certo e estava tudo certinho. Tanto é que ele transferiu o carro para o nome dele. Só que depois aconteceu um problema lá, parece que tinha um problema de furto, esse carro era de fora, houve realmente um problema. Eu só sei que ele perdeu o carro. Tá? Eu não me lembro qual foi o detalhe, mas foi para a justiça e ele simplesmente perdeu o carro. Foi feito uma coisa errada, né? E sabe como é que é as coisas, e aí eu sei que no final das contas ele perdeu esse carro. A gente tem também uma dica muito importante, que esses carros de 2000, vamos dizer assim, de 2001, 2002 para cá, 90% dos carros fabricados a partir de 2001, eles têm um sistema antifurto, é o chamado imobilizador. Esse sistema foi feito para o carro não ser roubado. Como é que é isso? Você para o carro num local, tranca o carro, a chave está no bolso, vai embora. Ou quem quiser tirar esse carro, se for um carro que não tem um imobilizador, ele simplesmente dá um jeitinho de ir lá e abrir o segredo da chave, é segredo mecânico, abre, funciona o carro, faz a ligação direta e vai embora. Nesses carros que tem o imobilizador, tem um sistema eletrônico que
só a chave original do carro, programada para aquele carro, vai funcionar o motor. Tá?